Oi, tudo bem? Hoje nós vamos fazer o ponto estrela. Eu estou atendendo a um pedido da minha colega aqui do YouTube, a Marilu. Então, esse ponto estrela, ele nem é fácil, mas ele também não é complicado, tá? É um ponto que dá para fazer assim tranquilamente. Então, já fiz aqui a laçada inicial. E esse ponto ele precisa ser múltiplos de 2, ok? Ou seja, então você vai aumentando o seu trabalho de 2 em 2 carreiras de 2 em 2 correntes, né? Até chegar ao tamanho que você deseja. Tá? Eu não tenho um tamanho específico para fazer agora, então eu vou fazer uma amostra com vocês. Então vocês vão fazendo de 2 em 2, né, até chegar do tamanho que você quiser. Então eu vou fazer uma amostra de, vamos botar 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, depois que você faz as suas correntinhas em números pares, né, de 2 em 2, você chegou do tamanho que você quer, você faz mais uma correntinha para poder subir o trabalho, tá? É múltiplo de 2 mais 1. Aí eu vou fazer uma carreira de pontos baixos para poder, assim, ficar mais fácil de fazer o ponto, mas o ponto pode ser feito diretamente nas correntinhas, tá? Então, eu já tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou completar os meus pontos baixos aqui da minha amostra e já volto. Então, cheguei aqui ao final da minha carreira com 16 pontos baixos nessa minha amostra, né? Como eu falei, tem que ser uma quantidade par de correntinhos. E se você, essa carreira aqui de ponto baixo é opcional, tá? Se você for fazer essa carreira de pontos baixos ou pontos altos antes de começar o ponto estrela, você precisa ter um número par também. Então, eu tenho aqui 16 pontos baixos. Então, agora nós vamos começar o ponto estrela. Você vai começar o ponto estrela fazendo 3 correntes para virar o trabalho, tá? Virou o trabalho. Aí, você tem que usar essas 3 correntes e o ponto aqui de base para poder pegar 4 laçadas. Você já tem uma laçada na agulha. É tipo crochê tunisiano. Então, inseri na primeira correntinha, puxei uma laçada. Agora, eu vou nessa última corrente aqui, que eu fiz, e puxo uma laçada. Já tenho 3. Na base aqui do ponto, você tem que pegar mais uma laçada. Então, tá vendo? Tudo com esse ponto aqui, eu consegui 3 laçadas. Aí, eu acrescento mais 2 de fora do ponto. 1, 2. Não aperte o ponto, tá? Esse ponto não fica bonito muito apertado, então mantenha as laçadas frouxinhas. Quando você tem 6 laçadas na agulha, você vai puxar direto por elas e vai fechar o ponto com um ponto baixíssimo, também bem frouxo, tá? É bom que fique esse buraco aqui no meio, tá? Então, assim a gente terminou o ponto. Então, agora, dentro desse ponto que a gente terminou,
a gente ainda tem que ter, a gente tem que conseguir 4 laçadas com esse ponto aqui. Então, você entra no ponto baixíssimo e puxa uma laçada, já temos 2. Nessa última laçada aqui, vocês estão vendo? Aqui, ó. Nessa última laçada, você vai puxar mais uma laçada. Já tenho 3. No ponto de base, você entra e puxa mais um ponto. Então, com o ponto anterior, eu consigo 4 laçadas na agulha. Aí, fora dele, eu ponho mais 2. Por isso que o motivo tem que ser par, porque a gente sempre aumenta de 2 em 2 aqui. Tenta afrouxar bem. Temos 6 pontos na agulha, então agora sim podemos puxar direto pelas 6 laçadas e fechar o ponto com ponto baixíssimo bem frouxo, para ficar esse buraquinho aqui. Então, já fizemos o segundo. Então, vamos lá. 4 laçadas ainda nesse ponto antigo. Entra no ponto baixíssimo e puxa. Nessa última laçada aqui do ponto anterior, insere a agulha e puxa. Aqui no ponto de base, puxa a laçada, 4 pontos no ponto anterior. Agora, eu acrescento mais 2 aqui da base. 1 e 2. Ok? Vou com 6 laçadas na agulha, puxar direto. E aí, eu faço um ponto baixíssimo para terminar o ponto. E ele já está pegando a forma daquele ponto estrela. Então, vamos lá, de novo, olha. Dentro do ponto baixíssimo, puxo uma laçada. Na última laçada aqui, puxa outra. No ponto de base, puxa a 4ª laçada. Já utilizamos o ponto antigo, agora vamos para as laçadas de fora. 5 e 6. Já tenho 6 laçadas na agulha, puxo direto por elas e fecho com um ponto baixíssimo, bem frouxinho. Então, vamos lá, vou fazer mais um com vocês, olha. Entra no ponto baixíssimo, no buraquinho que ficou, segunda laçada. Aqui na última laçada do ponto anterior, puxa mais uma. No último ponto aqui de base, puxa a 4ª laçada. A 5ª é fora e a 6ª é fora. 6 laçadas na agulha, puxa direto e fecha o ponto com um ponto baixíssimo, bem frouxinho. Ok? Então, eu vou fazer o resto da carreira com vocês, mas vou dar uma editada no vídeo, tá bom? Então, vamos lá. Bom, então cheguei aqui ao final da carreira com vocês e vou terminar junto. Já aproveitei as 4 laçadas no ponto antigo e agora eu tenho só um ponto aqui, só que eu preciso de 2.
Então, o que que eu vou fazer? Eu vou inserir, achar um espacinho aqui, vou inserir num lugar. E vou de novo puxar, porque eu tenho que ter 6 pontos na agulha, tá? Então, eu vou puxar agora os 6 pontos. E fecho com um ponto baixíssimo. Então, mesmo que você chegue no final e acabe sem pontos, você faz tipo aumento, faz no mesmo ponto. Então, eu terminei aqui a carreira, tá? Então, na próxima parte, nós vamos ver a carreira de volta. Então, agora nós vamos ver a carreira de volta do ponto estrela. Para voltar a carreira, você vai fazer 2 correntes. E essa carreira de volta, ela é só de pontos baixos. Então, você vai virar o trabalho e vai começar a fazer os pontos baixos. Você vai fazer os pontos baixos naquele espaço do ponto baixíssimo. Lembra que eu falava, faz o ponto baixíssimo bem frouxinho. E aí eu usava aquele buraquinho do ponto baixíssimo para continuar puxando as laçadas. É exatamente nele, aqui, se você não conseguir ver, você dá uma esticada que você vê o miolinho. É nele que você vai fazer 2 pontos baixos, ok? No mesmo lugar, tá? Aqui, ó, no mesmo lugar eu vou fazer o segundo ponto baixo. Aí você vai procurar o outro buraquinho aqui, ó. Vem no outro buraquinho e faz 2 pontos baixos no mesmo lugar, ó. Ok? Então, aqui não é buraquinho, tá vendo? Aqui é aquela parte daquelas laçadas. Você estica assim, você vê o miolo, então é nele, tá? Tem que ser redondinho, né? Então, vamos lá. 2 pontos baixos. De novo, insere aqui, faz 2 pontos baixos no mesmo lugar. Procura o próximo, tá aqui, ó. Tá aqui o centro. Então, insere a agulha no centro do ponto e faz 2 pontos baixos. Procura outro centro, tá aqui, ó. Insere, faz 2 pontos baixos no mesmo lugar, ó. Aqui, ó, outro aqui. Vai fazer 2 pontos baixos aqui no mesmo lugar. E aqui, ó, de novo, é o último aqui, ó. Faz 2 pontos baixos no mesmo lugar. E aí, sobrar aquelas correntinhas iniciais, você vai fazer um ponto baixo naquelas correntinhas iniciais. E vai acabar com um ponto baixo só, tá? É só um ponto baixo no final. Então, aqui é o avesso, né? O lado avesso. E aqui já tá ficando o lado direito, ok? Agora, na próxima parte, nós vamos repetir essa carreira anterior das laçadas, ok? Então, vamos iniciar a carreira das laçadas. Você começa com 3 correntes, vira o trabalho, e aí na segunda corrente você puxa uma laçada, porque você já tem uma, né? 2.
Você tem que ter 4 no mesmo ponto aqui. Na última corrente, uma laçada. Na base, outra laçada. Então, você já tem 4 laçadas na agulha em cima do mesmo que seria um ponto alto aqui, né? E aí você acrescenta 2 de fora. Você tem 6 na agulha, puxa direto e fecha com ponto baixíssimo frouxo, para ficar o espaço e depois quando a gente virar, não ficar difícil de visualizar, né? Então vamos lá, próximo ponto. Aproveita o ponto anterior. No ponto baixíssimo, puxa uma laçada. Na última laçada, gente, ponto apertado é um problema, né? Puxa a terceira. Na base do ponto, puxa o quarto. Já aproveitou o ponto antigo, então agora acrescenta ponto novo. O quinto e o sexto aqui de fora. E aí vem, fecha tudo, com um ponto baixíssimo, fecha o ponto. Ok? Então vamos lá. Dentro do ponto baixíssimo, na última laçada, no ponto de base e 2 a mais para fora. 6 laçadas na agulha, puxa direto e fecha com um ponto baixíssimo. Eu vou fazer mais um com vocês. No ponto baixíssimo, laçada. Na última laçada, puxa. No ponto de base, puxa. Já tem os 4, então para fora é o 5 e o 6. Com 6 na agulha, puxa direto e fecha com um ponto baixíssimo. Então, já tá ficando assim, ó. Então, eu vou fazer com vocês até o final da carreira, mas vou dar uma aceleradinha no vídeo, ok? Bom, cheguei aqui com os 4 pontos na agulha e aqui eu só tenho mais aquelas primeiras correntinhas. Então, o que você faz para conseguir 2 pontos? Entra aqui no espaço e puxa. Vai na corrente e puxa o sexto. Você consegue 6 pontos na agulha e puxa direto. E aí fecha com o ponto baixíssimo. E aí nós já temos 2 carreiras prontas, né? Porque esse ponto é assim, a carreira mesmo que conta é essa das laçadas. A de ponto baixo é só para voltar, tá bom? Então, na próxima parte, vamos fazer de novo a carreira de volta. Bom, então vamos fazer agora a carreira de volta. Como eu falei, a carreira de volta são só de pontos baixos. Então, você faz 2 correntinhas e vira o trabalho. Você tem que sempre buscar o centro do ponto, olha. Aqui que está o centro do ponto. Então, você insere a agulha no centro da estrela, vamos dizer assim, né?
e aí faz 2 pontos baixos no mesmo lugar. Ok? Aí vem, vamos procurar aqui, ó, o centro aqui, ó. Se você deixa larguinho o ponto, ele fica bem definido, ó. Vamos fazer 2 pontos baixos no mesmo lugar, ó. Insere aqui no mesmo lugar. Vamos buscar o outro aqui, ó. Tá vendo? Aqui que tá o miolo. Entra com a agulha e puxa 2 pontos baixos no mesmo lugar. Ok? Vamos achar o próximo aqui, ó. Então, entra com a agulha, faz 2 pontos baixos. No mesmo lugar. Ok? Eu vou terminar a carreira com vocês, mas vou dar uma acelerada no vídeo, ok? Vamos lá. Cheguei aqui ao final da carreira de volta e aí eu vou terminar a carreira com um ponto baixo só no final aqui nessas correntes. Então, insere a agulha na corrente e aí termina com um ponto baixo só. Ok? Então, fizemos a carreira de volta. Esse é o avesso e esse aqui é o direito. Então, ele é um ponto bem bonito, né? Eu recomendo linhas grossas para fazer esse ponto, porque eu já tentei fazer com linha fina e não apareceu muito. Eu fiz com uma linha de algodão mais fina e o ponto não se destacou. Eu fiz com uma lã mais grossa e ele apareceu um pouco mais. Aqui eu tô fazendo com barbante e com barbante ficou muito bem visualizado, valorizou muito o ponto com o barbante. Eu não sei se com aquelas lãzinhas de bebês, se também vai ficar bonita. Aí vocês teriam que fazer um teste, tá? Mas eu acho que o fio que mais valorizou esse ponto estrela foi o barbante, tá? Eu tô fazendo aqui com barbante, para mim foi o ideal até o momento. Dos 3 que eu usei, esse aqui é que ficou mais bonito, que valorizou mais o ponto, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Marilu, espero que eu tenha explicado direitinho para você, tá? Ele não é um ponto assim tão fácil, mas também, como eu falei, também não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? Então, se vocês gostaram, compartilhem esse vídeo nas suas redes sociais, dá um joinha aqui para mim, aqui embaixo, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau e obrigada!